Olá, queridos amigos, irmãos. É uma alegria para mim estar dando continuidade a esse estudo que nós estamos fazendo sobre o final dos tempos. E hoje eu gostaria de falar sobre o dia do arrebatamento. Nós já conversamos sobre isso, mas o que nós vamos levar? O que nós vamos apresentar diante do Senhor? Nós precisamos apresentar diante do Senhor alguma coisa? Nós vamos assim de mãos vazias, ou nesse dia nós vamos ter que levar alguma bagagem, alguma coisa que nós acumulamos aqui na terra, né? A gente diz que tudo que nós acumulamos aqui na terra vai ficar, né? Nada vai levar. Mas será que existe alguma coisa em que Deus está assim com expectativa do seu povo para nesse encontro com Jesus nós levarmos e ser assim, vamos admitir alguma coisa que nos ligue mais com Ele, alguma coisa que permita uma comunhão e um relacionamento com os que forem arrebatados, que forem subir, e com o próprio Jesus, né? O noivo com a noiva. Então tem alguns versículos aqui, não é nosso objetivo falar sobre arrebatamento, mas só lembrar, né, que em Mateus 24:30 fala sobre a segunda vinda de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Nós sabemos que a Bíblia não fala quando vai ser isso exatamente, dia e hora, não sabemos, mas temos estudado os tempos, as estações, e que isso está muito próximo, né? Então está falando da segunda vinda de Jesus. E veja o que vai acontecer também no verso 31, o verso seguinte, Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui nós entendemos que é o arrebatamento acontecendo, quer dizer, a união da noiva com o noivo, não é? A igreja, aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, né? E eu creio também no Velho Testamento, os judeus principalmente, aqueles que criam que o Messias um dia seria enviado, né? Porque foi prometido pelos profetas, vão fazer parte desse dia, né? Deus sabe, não somos nós que vamos aqui julgar quem vai fazer parte ou não, né? Então, é uma reunião do povo de Deus com Jesus, a união da noiva com o noivo. A gente chama de rapto, né? A igreja é raptada para os ares, levada para os ares, né? Então a gente sabe que nesse dia os mortos que partiram no Senhor vão ser ressuscitados, né? E eles já estão em espírito, em alma com Jesus. Os que estão vivos serão transformados num corpo glorificado nesse dia, né? E unirão todos os que partiram antes e os vivos de hoje, os salvos, os que têm o nome no livro da vida. Então tem um versículo que simplifica tudo isso que nós falamos, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: nós os vivos, os que ficarmos nesse dia, né, na segunda vinda de Jesus, e olha que isso pode acontecer muito com a gente, porque está muito próximo, né? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, veja, o termo é arrebatado, juntamente com eles. Quem são eles? São os mortos em Cristo que foram ressuscitados. Então, eles ressuscitam primeiro e os vivos, então, serão arrebatados logo após. E nós seremos arrebatados aonde? Entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Então é o encontro definitivo. A partir daí, nós estaremos para sempre com Ele, né? Agora,
Então, o que vamos levar nesse dia, né? A gente sabe que nós somos salvos pela graça, através da fé. A graça é um favor imerecido. É Deus, Jesus, que fez a obra por nós. Ele que pagou os nossos pecados. Então, nós não precisamos pagar mais. Então, nós somos salvos pela graça, né? Através da fé. E a fé vem de Deus, nem nós geramos essa fé. Então, tudo é de graça, né? Por isso que a obra de Jesus é tremenda, por isso que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós somos salvos através da fé, que é um dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorifique, né? Para que não haja uma glória pessoal, glória toda, 100% de Jesus, né? Mas tem mais alguma coisa que nós precisamos levar? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, que é um capítulo maravilhoso. Ele fala sobre o amor, né? Talvez um dos capítulos mais pregados nas igrejas hoje, né? Então diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deste é o amor. Então, Paulo está dizendo, sem fé, nós não somos salvos, né? Sem esperança também não seremos arrebatados, porque nós não cremos naquilo, como é que nós vamos ser arrebatados, né? Mas ele diz que esses dois itens, esses dois elementos, a fé e a esperança, é menor que o amor, porque o amor permanece. A palavra de Deus fala em várias passagens que o amor permanece, que o amor nunca acaba, o amor nunca falha. Grava isso. Quando nós amamos, quando nós vivemos no amor, o amor não falha, não tem erro, não tem falha. É tremendo isso, né? Então, existem 66 livros no Novo Testamento. Todos eles falam do amor. Você não vai encontrar um livro do Novo Testamento que não fale do amor, tá? Porque ele é a essência da nova aliança, né? O amor do Pai manifestado em Jesus Cristo, né? E Jesus, no momento em que ele está anunciando para os seus discípulos, eu vou estar um pouquinho com vocês, agora eu vou embora, eu vou partir. Mas nesse momento ele deixou algumas instruções, as últimas instruções de Jesus. Isso está do capítulo 13 de João até o capítulo 17 de João, do Evangelho de João, tá? Então ele diz no verso 34 do capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado, eu tenho dado a vida por vocês. Ame assim aos outros, uns aos outros. E no versículo seguinte, verso 35, ele diz: nisso vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então essa é a marca do cristão, o amor, né? Então Jesus está dizendo que na velha aliança havia os 10 mandamentos, né? Agora tem um novo mandamento. Não é que aqueles mandamentos não existem, eles existem, né? Mas se você ama, você está cumprindo aqueles 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, né? Não dará falso testemunho, honrará pai e mãe. Quem ama está cumprindo. Então Jesus disse, isso basta, né? É o suficiente, o amor, né? Agora, quem mais fala do amor? É João. E João, além do evangelho que ele escreveu, né, o quarto evangelho, ele também tem 3 cartas e o Apocalipse, que foi escrito por João. E no capítulo 4 da primeira carta de João, do verso 7 ao verso 21, nós vamos ver alguns versículos, é a parte da Bíblia que mais fala sobre o amor. Existem 15 versículos e João fala 29 vezes sobre o amor, né? Amarás, amado, amor, né? Nós vamos encontrar praticamente cada versículo 2 vezes citando o amor. Então veja que importância, que relevância é nós pensarmos se nós estamos vivendo, porque
o que realmente nós vamos levar no dia do arrebatamento é amor. Sem esse amor, esse casamento não tem liga, porque Deus é amor, da parte dele é o amor. E o amor de Deus foi derramado dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus, o amor do Pai, tá? Isso está em Romanos 5,5. Então, significa que sem amor não vai existir a liga. Agora, por que nós não precisamos mais de fé e de esperança? Nesse dia nós não precisamos mais de fé. Porque fé, a gente olha para o passado. Esperança, nós olhamos para o futuro. A fé, nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para a obra de Jesus. Essa é a fé que salva. Quem crê e for batizado será salvo, diz a palavra. Isso é o que importa para a gente, essa fé. Não é? Então nós olhamos para o passado. A esperança é uma espécie de fé também, né? Só que nós olhamos para o futuro. Então nós olhamos para fatos que não se veem, ainda não aconteceram. Então veja, no dia do arrebatamento nós vamos estar com Jesus. Aí não precisamos ter mais fé, né? Porque já estamos com ele. A fé é uma coisa que você não vê ainda, né? Esperança é uma coisa que você não vê. Aí a esperança é esperar Jesus, é a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, a promessa. Eu vou para o Pai, mas voltarei, ele disse, né? Estarei convosco para sempre. Então essa é a nossa esperança, a esperança da ressurreição, para estar com ele, com o corpo glorificado, né? Então nesse dia nós já vamos estar com ele. Então a fé e a esperança perdem sua validade, terminou o prazo de validade delas, né? Elas já foram executadas, elas aconteceram. O que nós vimos no passado aconteceu e o que nós esperávamos no futuro aconteceu. Mas o amor não, o amor permanece. Então vamos pegar alguns versículos para vocês verem, né, rapidamente, no verso 7, primeira carta de João, verso 7. Amados, já começa, uma vez. Amemo-nos uns aos outros, duas vezes, amor. Porque o amor procede de Deus. 3 vezes amor. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Só nesse versículo ele fala 4 vezes do amor. Então ele está dizendo que o amor procede de Deus. Entenda bem que quando a Bíblia fala do amor, não é esse amor humano, né? O amor pessoal. Então existe o amor eros, né? Que vem a palavra erótica, de amar fisicamente, vem o amor fileus, né, que é amar irmãos, amar família, amar pessoas, né? Mas aqui está falando desse amor ágape, né, que é o amor de Deus, o amor de dar a vida. Então ele diz que todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então esse amor vem de Deus. A gente só pode amar quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos experiência através de Jesus Cristo com Deus. Ele nasce de Deus, né? A gente vai ver que Deus é amor. E diz assim, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então esse tipo de amor, de se doar, de se entregar, de dar até doer, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, esse tipo de amor é o amor de Deus. Se a gente não tem isso, é porque a gente não conhece a Deus. Nisto, verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu unigênito para o mundo, para vivermos por meio dele. Então, como é que o amor se manifesta? O amor, ele se personaliza na pessoa de Jesus. Então, Jesus é enviado pelo Pai, né? Como a gente diz, ele vai trocar a sua coroa de glória por uma coroa de espinho. Então, esse amor, quem é o Pai que ama, que oferece o Filho em sacrifício, né? Um sacrifício vivo? Então, é o Cordeiro de Deus. Então, nisso manifesta o amor de Deus. Então, ele diz no verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, veja, o amor vai crescer, esse amor dentro de nós, quando nós entendemos isso. Que ele nos amou ao ponto de oferecer o seu unigênito, o seu Filho amado, para propiciação, para pagar os nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. Quem está em Cristo Jesus não tem mais condenação.
Né? Às vezes o inimigo vem fazer certas acusações, mas nós somos lavados por esse sangue. Então no verso 11 ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Pronto, aqui é o que Deus está esperando. Ele deu o testemunho, ele deu a realidade. Agora nós vamos amar na mesma proporção que Cristo amou. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então veja, o link, o vínculo que eu tenho com Deus é o amor. Então, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, né? Existe um verso no capítulo 3 da primeira carta de João que diz: nisso conhecemos que nós passamos da morte para a vida, que nós somos salvos, se nós amarmos uns aos outros. Se você não ama com esse amor de Deus, é porque você não passou da morte para a vida. Né? Então, quando não existe perdão, quando não existe a prática, a vida desse amor, significa que nós não somos salvos, porque os salvos, os lavados pelo sangue de Jesus, perdoa porque conhece o grande perdão que foi recebido, essa propiciação, porque Ele nos amou primeiro, não fomos nós que buscamos Jesus, Ele nos buscou, mas de uma maneira muito crucial, né? Porque morrer na cruz, o sofrimento, a paixão de Cristo, né? Então no verso 16 diz: se nós conhecemos e cremos no amor, veja aí, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Veja, gratidão nós temos, porque Deus é amor todos os dias, não importa as coisas que estão acontecendo. E quando nós amamos, nós permanecemos em Deus, né? Em Cristo Jesus. Então, o permanecer em Deus é pelo amor. Então, para a gente, nós temos que levar isso para o céu, senão nós não vamos permanecer em Deus. É como se nós estivéssemos acumulando isso aqui na terra, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Se estiver nos bens materiais, essas coisas, mas se tiver no amor, fazer o bem, amar as pessoas nesses tempos difíceis, né? Meu Deus, é isso que Deus está esperando da igreja. Nisto, verso 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Veja como é aperfeiçoado. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele também nós somos desse mundo. Lembra, a gente falou sobre o juízo final, que a igreja, os de Cristo, os que têm o nome dele para a vida, não vão passar por esse juízo final. Então, quando nós amamos, nós temos essa certeza, porque a gente experimenta o amor de Deus. Então, esse amor não vai permitir que nós passemos pelo juízo final, não é? No verso 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aqui está falando da confiança que nós temos em Deus. Deus, no seu amor, como Pai, Ele não vai nos desamparar. Então, nós não precisamos ter medo, né? Outra vez a gente está falando sobre os mártires, falando, nossa, como é que eles deram a vida, né? Mas Deus o fortaleceu naquele momento. Deus estava com ele, né? Uma coisa assim extraordinária, mas só com o poder sobrenatural de Deus. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nunca esqueça isso não tenha isso. Você não gerou, você não gera um amor. Ele vem de Deus, Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, às vezes, ele fala, eu amo a Deus, tal, mas aquela pessoa eu não gosto muito, vou desviar dela. Então, você não ama a Deus e você não está permanecendo em Deus. Veja que provas difíceis para a gente, mas necessárias, importantes. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso é mandamento, é ordem. O amor é uma decisão nossa, não é um sentimento, nós não sentimos, mas nós tomamos a decisão porque Deus amou, porque Ele derramou o seu amor. Então eu vou exercitar isso, eu tomo essa decisão e o amor vai fluindo, e o amor de Deus vai se aperfeiçoando em nós, e nós vamos crescendo. Queridos,
Que dias preciosos que nós estamos para amar, né? Ontem nós fomos visitar um casal que perdeu uma filha, e eles estão bastante sozinhos, né? E eles disseram assim, puxa, nós estamos precisando de um abraço. E nós estamos vivendo num período de pandemia, né? Que a gente é do grupo de risco e tal. Ai, mas quando nós chegamos, nada impediu, né? No meio de todo mundo e que estava assim ao lado, abraçamos. Que amor gostoso, né? Isso traz cura. A Bíblia fala sobre amor ardente. O amor ardente cobre multidão de pecados. Você abraça, você ama. Você está cobrindo pecados, não você, mas o Espírito que opera em você, que é o Espírito de Cristo. Creia nisso. Amemo-nos uns aos outros. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Que coisa maravilhosa saber que nós vamos com as mãos cheias de amor no dia do arrebatamento. E lá nós vamos viver amando, em primeiro lugar, a Deus Pai, Deus Filho, né? E em segundo lugar, no poder do Espírito Santo, amamos uns aos outros. Lá vai continuar tudo isso quando nós estivermos juntos no dia desse arrebatamento. Tem muitos detalhes, mas vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe. Obrigado.